Oi, estou aqui para fazer esse vídeo porque o Senhor Deus me tocou no meu coração e o Espírito Santo está me incomodando acerca de vários ensinamentos que estão rondando na nossa era, rondando a nossa geração, acerca dessas doutrinas de demônios, a qual estão atrapalhando vários cristãos de entrarem no reino dos céus. Como o Senhor Jesus mesmo disse quando ele estava aqui nessa face dessa terra, ele disse para os fariseus dessa forma: que eles não entram no reino dos céus e não deixam ninguém entrar. A mesma coisa, Satanás, quando a igreja primitiva ela estava sobre a face da terra, ele perseguia o povo, pensando que o quê? Matando, iria destruir a igreja de Cristo. Só que ele percebeu ao longo dos anos que não era muito necessário perseguir para matar. Era apenas ele introduzir as doutrinas erradas, as doutrinas da parte dele, para que o povo viesse crer num evangelho distorcido. Então devemos crer no verdadeiro evangelho, o evangelho é baseado na palavra de Deus. Não é um evangelho maquiado pelo homem ou maquiado por Satanás. Porque o apóstolo Paulo mesmo diz para a igreja de Gálatas: se até mesmo um de nós ou um anjo vos descesse do céu e vos anunciasse outro evangelho, além do que vos tem anunciado, seja anátema. Quer dizer maldição, quer dizer maldito. Então preste atenção, este vídeo é para você que está procurando um caminho correto, que está procurando o caminho que a luz da palavra de Deus, porque o salmista mesmo diz que a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, para que nós venhamos ver as artimanhas, para que nós venhamos ver as pedras que Satanás tem colocado no nosso caminho. Então, se nós não tivermos luz, andamos nas trevas. Se nós não estivermos luz, andamos na escuridão. E aquele que anda de noite, aquele que anda na escuridão, tropeça, como disse o nosso mestre. Mas os filhos da luz andam de dia, quer dizer, diante da luz, para que nós venhamos olhar por onde nós estamos andando. Então o que acontece? Eu estou hoje aqui fazendo esse vídeo contra essa maldita dessa teologia da prosperidade, que tem enganado a muitos, tem feito a muitos aí reféns dessa maldita dessa palavra, porque muitos estão pisando nos outros por causa dessa maldita dessa teologia da prosperidade. Por quê? Tem muitos aí achando, porque tem alguma coisa, acham que podem pisar no outro, acham que são melhores do que o outro. E muitos aí, líderes aí, estão enganando muitos aí através dessa teologia da prosperidade, usando o dinheiro da igreja, usando aquilo que arrecada dos irmãos para poder comprar casas em Miami, para poder comprar fazendas milionárias, para poder comprar carro zero, enquanto você, meu irmão, minha irmã, está comendo arroz com feijão dentro de casa, está comendo ovo, e está esperando a prosperidade vir. Eu quero te dizer o seguinte: a palavra de Deus diz assim: neste mundo tereis aflição, porém tende bom ânimo. Não fique esperando nada deste mundo, meu irmão. Não fique esperando nada deste mundo, minha irmã. A palavra de Deus nos diz claramente que nós devemos almejar as coisas do alto e não as coisas dessa terra. Preste atenção aqui. O que diz a palavra do Senhor? Para aqueles que estão aí tentando servir as riquezas, tentando buscar as riquezas dessa terra. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um ou amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus nem às riquezas. Isso é escrito em Mateus capítulo 6, versículo 24. Ou seja, muitas das vezes vemos muitos líderes, até mesmo eu já citei dessa forma, mas coloquei Satanás no lugar das riquezas. Mas diretamente a palavra de Deus está dizendo que nós não podemos servir a Deus e nem as riquezas dessa terra. Porque ao mesmo tempo que nós servimos a Deus e servimos as riquezas dessa terra, o nosso fruto fica imperfeito. Nós não conseguimos servir a Deus e nem ao mesmo servir as riquezas dessa terra, porque não conseguimos de forma nenhuma agradar a Deus e não conseguimos agradar as riquezas. Então o que acontece? Aqui continuando a leitura: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem o quanto o vosso corpo, pelo que haveis de vestir.
Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua altura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios dos campos, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, o que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Não andeis inquietos, pois, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou que nos vestiremos, porque todas essas coisas gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Então, meus irmãos, a palavra do Senhor é bem clara. Nós não devemos seguir a dois senhores. Não existe, com Deus não existe campo neutro. Com Deus não existe esse negócio de ficar no meio do muro. Ou você serve a Jesus, ou você serve o diabo. A doutrina de Satanás é essa maldita dessa doutrina da prosperidade. A doutrina de Cristo é almejar as coisas do alto, é esperar em Deus. A maldita doutrina de Satanás é essa de pegar o nosso Deus, colocar na parede e dizer: eu dou o meu dízimo, eu dou a minha oferta, o Senhor tem que me abençoar. A doutrina do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é aquela que nós damos com alegria, sem esperar algo em troca, porque é isso que o Senhor espera de nós, é ajudarmos com alegria, não esperando nada em troca, e assim almejando as coisas que vêm do alto, as coisas que é especial. Então, meus irmãos, podemos ver aqui também na parábola do semeador, a qual nosso Senhor Jesus Cristo contou para a multidão. Ele disse que há cerca de 4 sementes. Uma semente caiu à beira do caminho, a outra semente caiu no meio dos pedregais, no meio das pedras. A outra semente, a outra parte da semente caiu entre os espinhos. E outra parte da semente caiu em boa terra. Só que os discípulos, sem entender, pediram para o mestre explicar. E ele vem explicando essa parábola. Esta é, pois, a parábola da semente. É a palavra de Deus. A semente é a palavra de Deus. Está escrita em Lucas, no capítulo 8 e no versículo 11 em diante, a explicação. Essa parábola também se encontra em Mateus, no capítulo 13, também, no versículo 1 ao 23, e em Marcos, capítulo 4, versículo 1 ao 20. Mas eu preferi ler em Lucas. Essa é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. E os que estão junto do caminho, esses são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que se não salvem, crendo. E os que estão sobre pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Mas, como não têm raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. E o que caiu entre os espinhos, esses são os que ouviram, indo por diante, são sufocados com os cuidados da vida e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. E o que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Então, aqui no versículo 14, que está no tópico a qual eu abordei neste momento, acerca das riquezas, acerca da prosperidade. E o que caiu entre espinhos, esses são os que ouviram, e indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. Essa é uma palavra que confirma aquela palavra a qual o Senhor mesmo diz: não podeis servir a dois senhores, ou há de odiar um, ou há de servir o outro, ou há de servir o outro, ou odiar um. Não podeis servir nem a Deus, nem as riquezas. Essa palavra confirma também que a
semente que caiu entre os espinhos é aquela que cresce, mas com os cuidados da vida, com os deleites, os prazeres dos cotidianos da vida, com as riquezas, com os cuidados de buscar as riquezas, ou até mesmo gastá-las, até mesmo usufruir das riquezas, deixa a palavra de Deus infrutífera. Você deixa de fazer as coisas do Senhor para poder o quê? Usufruir da sua riqueza, usufruir do seu bem. Então você vê aquela pessoa necessitando ali, você endurece o seu coração. Como aquele homem que chegou diante do Senhor e disse para o Senhor, dessa forma: Senhor, o que farei para herdar a vida eterna? E o Senhor disse para ele, o Senhor Jesus disse para ele: guarde a lei, guarde os mandamentos. Isso eu já tenho observado desde quando eu era pequenininho. O Senhor amou intimamente e falou: então vende tudo o que tem e dá aos pobres, e depois vem e segue-me. E aquele homem endureceu, porque ele tinha muita riqueza. Então ele amou mais a riqueza do que a obra de Deus, amou mais a riqueza do que o próprio Cristo, porque o grande privilégio era aquele de estar ao lado do Salvador, ao lado do Messias, e poder servi-lo ali, poder receber instrução direto do Messias. Que grande privilégio! E ele preferiu ficar com as riquezas do que escolher a Deus. Então o que eu quero te dizer para você que está aí esta noite, este dia, não sei o horário que você vai estar vendo esse vídeo, mas eu quero que você abra os teus olhos. Não deixe aquele mesmo Deus que está cegando o entendimento dos incrédulos te cegar também. Aquele que está escrito no 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 4, no qual o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a glória do Evangelho de Cristo, à luz da palavra de Deus. Então eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, saia deste meio. Não fique no meio deste povo que quer somente usufruir das coisas dessa terra. Porque a palavra de Deus diz também assim: não ajunteis tesouros aqui na terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde os ladrões minam e roubam, mas ajunteis tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não corroem, nem os ladrões nem minam nem roubam, porque onde está o teu coração, onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Eu quero te dizer o seguinte: se o teu coração estiver aqui na terra, porque o teu tesouro está aqui na terra, como pois o teu coração estará no céu? Não tem como. Então você tem que juntar tesouros nos céus, para que o teu coração também esteja no céu. E eu te digo que dessas 4 sementes que o semeador saiu a semear e caiu essas 3 à beira do caminho, ali no meio do caminho, então eu quero te dizer o seguinte: que dessas 4 sementes, somente uma vai ser salva. Que é a semente que caiu em boa terra. É aquela semente que resolveu fazer a vontade do Senhor. É aquela semente que não escolheu os deleites da vida. É aquela semente que não se preocupou em simplesmente comer e gozar desta vida. Porque se o nosso mestre disse que essa vida é passageira, se o nosso mestre mesmo disse que esta vida pode ser aniquilada a qualquer momento, como diz o apóstolo Paulo, não devemos almejar aquilo que podemos encostar, mas aquilo que nós não vemos, é isso que almejamos. Se almejamos coisas dessa terra, somos mais infelizes, porque tudo isso aqui são prazeres passageiros, mas almejamos aquilo que é eterno, aquilo que é perfeito, aquilo que não pode ser destruído. Eu espero que você esteja entendendo o que o próprio Deus está dizendo. Porque eu estou dizendo à luz da palavra de Deus. Esses aí que estão pregando a teologia da prosperidade, pegam versículos isolados, pegam mais versículos do Velho Testamento. Eles pegam aquela passagem que diz assim, o salmista dizendo: eu nunca vi um justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão, e comereis o melhor desta terra. Pois é, você come carro, você come casa, você come nota de R$100. Não, você come o alimento.
E é uma promessa que se enquadra quando Jesus fala: não andeis solícitos pelo que haveis de comer, nem pelo que haveis de beber, porque o vosso Pai alimenta as aves dos céus. Quanto mais a vós, que valei muito mais do que as aves. Então o nosso Deus olha para nós. Não é tempo, meu irmão, não é tempo, minha irmã, de ficar procurando riqueza, não. Não é tempo de nós ficarmos aí preocupados com a nossa vidinha do acaso, não. É tempo de esperarmos as coisas do alto. Jesus Cristo está voltando. Não é tempo de preocuparmos em ficarmos ricos, não. Porque quantos cristãos estão aí ricos, abastardos, mas não têm o coração voltado para a sã doutrina. Não tem usado a sua riqueza para cuidar daquele que é mais necessitado. Não tem ajudado com a sua riqueza a obra missionária. Porque quantos missionários estão espalhados pelo mundo, vivendo tribulações, até mesmo passando fome, mas está ali orgulhoso por levar a palavra do Senhor. Ei, meu irmão, tome cuidado com as doutrinas que têm sido lançadas aos seus ouvidos. As doutrinas de Satanás são lançadas para dar prazer no seu coração. Mas as doutrinas de Cristo é para nos endireitar. Não para confortar, para aumentar o nosso ego, não. Não para aumentar o nosso eu, não. Porque Jesus não veio para suprir, aumentar o nosso ego, não. Porque João Batista mesmo disse: importa-me que eu diminua e ele cresça. As doutrinas de Cristo veio para mostrar que nós fomos insuficientes e ele veio aqui nessa terra, padeceu por nós, morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Porque aquilo que o homem não conseguia, ele teve que vir aqui nessa terra para dar ao homem gratuitamente, que é a vida eterna. É dom de Deus, como está escrito em Efésios, para que nenhum homem se glorie nisso. Então é de graça, pela fé em Cristo Jesus. Então nós não devemos preocuparmos com as coisas deste mundo. Diz a carta de 1 João, está escrito dessa forma: não ameis ao mundo nem as coisas que no mundo há. Se você se apegar ao seu carro, se você se apegar à sua casa, se você se apegar à sua riqueza, se você se apegar às coisas deste mundo, então você não vai amar a vinda do Senhor, porque você quer usufruir das coisas deste mundo. Muitos aí têm medo de morrer hoje, porque não estão preparados. Eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, larga essa doutrina de Satanás e prepara-te, porque a qualquer momento Deus pode voltar. O nosso Jesus, ele pode voltar para arrebatar a igreja. Ou até mesmo ele pode recolher você dessa terra. E aí? Será que você vai estar como aquele rico que disse desta forma assim: eu vou derrubar todos os meus celeiros porque não cabem mais a minha riqueza, e vou construir maiores. E quando ele termina a sua obra, ele entra e fala: alma, agora pode gozar e alegrar-te da riqueza que tens. Mas de repente ele ouve o Senhor falar dessa forma: louco, hoje recolherão a tua alma. E para quem tem preparado isso? Você vê que Deus chama aquele homem de louco, porque ele não se preocupou com a palavra do Senhor. Ele não se preocupou em fazer a vontade de Deus, mas se preocupou com o seu mundinho, se fechou com a sua própria sabedoria, se preocupou com o momento e não se preocupou com a eternidade. Então devemos buscar primeiramente o reino dos céus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Eu não estou fazendo esse vídeo para competir, eu não estou fazendo esse vídeo para disputar palavra com ninguém. Eu estou fazendo esse vídeo para alertar, porque o Senhor tem muito me cobrado. O Senhor tem muito me cobrado. Antes de ontem eu tive uma visão, o Senhor desceu uma luz sobre mim e o Senhor falou comigo desta forma: fala a minha verdade,
Não temas. Então estou aqui falando a verdade do Senhor. Porque há muitos dias atrás era para me ter feito, há muito tempo este vídeo. Mas eu fiquei enrolando, pensando. Porque já tem muitas pessoas já anunciando essa verdade.